Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal de videoaulas. Estamos entrando nessa playlist de funções de várias variáveis reais na nossa nona aula. E da sequência de aulas que nós viemos agora até anteriormente, falando de limite, essa seria a última aula para falar de funções, limite de funções de duas variáveis. Tecnicamente o assunto ele já muda, nós vamos falar, na verdade, de continuidade de uma função de duas variáveis, também é falado isso lá em cálculo 1, por exemplo. Só que, para se verificar, definir que uma função ela é contínua, ela precisa de um limite. Para que nós possamos verificar se uma função é contínua ou não, a gente recorre a um limite. Então, eu falo que ela acaba entrando dentro desse combo de aulas de limite, e no finalzinho eu vou fazer uma revisão meio que rápida, meio que geral, de tudo que a gente viu nessas aulas de limites, e entrando nessa daqui, continuidade. Então, pessoal, ó, essa é a definição formal do que é uma função ser contínua num ponto. Para ali no limite. Depois a gente vai definir o que ela é contínua em D. D, lembrando que é o domínio, tá? Quando que uma função ela é contínua num ponto? Algebricamente, né, matematicamente falando, sem pensar em geometria, vou até pegar um rascunho aqui. É quando satisfaz essa desigualdade. Lá em cálculo 1, tá? Vou até pegar e escrever aqui, ó. Lá em cálculo 1 também tinha isso aqui, ó. Limite de f de x com x tendendo a A. Se o limite da função fosse igual ao valor da função no ponto, então a gente falava que a função ela era contínua em A. Né? Contínua em x igual a A. Isso aqui é cálculo 1, tá, gente? Ela era contínua lá no x igual a A. O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, tá vendo que as duas definições elas são exatamente iguais? A diferença é que eu só tenho uma única variável, uma y igual a f de x, aqui é uma z igual a f de x, y, aqui eu tinha x tendendo a A, eu continuo tendo x tendendo a A, mas o y tendendo a B. Afinal de contas, né, limite de duas variáveis vai a um ponto. Então, isso daqui dá o f de AB. Agora, o que significa isso? Significa uma coisa, significa o seguinte, você tem duas situações matemáticas aqui. Uma delas é um valor, que é o valor da função f de A. A outra é o valor do limite com x se aproximando de A. Geometricamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês vão entender. Geometricamente, o que é dizer que a função ela é contínua? Quer dizer que ela não tem um salto. Aqui eu estou nas y igual a f de x ainda, tá, gente? Que a ideia geométrica para funções de duas variáveis é a mesma. Quer dizer que a função ela não tem um salto. Se essa função ela não tem um salto, né? Eu vou pegar uma que tem, ela não tem um salto ou uma quebra, ou não tem uma bolinha aberta naquele ponto. A função ela é contínua quando ela, digamos assim, não tem um buraco, não é quebrado, né? Termina de um lado, vai para o outro. Por exemplo, essa função aqui, ó, eu acabei de fazer uma bolinha aberta nela, certo? Esta função aqui, ó, o limite dela dá esse valor L. Porque, ó, quando você se aproxima do A pela direita e pela esquerda, né? Aproxima por todas as direções, no caso aqui, aproximam de A, vocês há de concordar comigo que o gráfico da função está aproximando desse valor L aqui. Mas vocês há de concordar comigo que esse valor L não é o f de A. Por que esse valor L não é o f de A? Porque a função ela não está definida no A, ela não é contínua no A. Então, por mais que o limite de f de x seja igual a L, o valor L, aquele L não é o valor do f de A, não é o valor da função no ponto. Se você vier aqui agora e pegar uma função onde ela é contínua no A, esse cara aqui, ó, esse cara é o valor do f de A. Esse cara é o valor do f de A. Assim, é o valor da função, né? Por exemplo, você pega a função x ao quadrado, quando x é 1, dá 1, né? É o valor da função no ponto mesmo. Então, nesse caso aqui, o que está explicando, o que está acontecendo geometricamente, que quando eu chego aqui pela direita e pela esquerda, agora não é o valor, é o limite. A função, ela se aproxima do f de A. Então, quer dizer que o limite da f de x, quando x se aproxima de a função está se aproximando do valor L, f de A. O meu limite aqui agora, qual é o valor que a função se aproxima? Ó, a função está se aproximando de quem? Do f de A, né? Que é a mesma coisa que vir por aqui, é por aqui. A função está se aproximando de A pela esquerda. Onde a função está se aproximando? No valor do f de A. Ou seja, quando o limite é o valor da função no ponto, ela é contínua.
Vamos pegar um caso de uma função que não seja contínua, que seja bem descontínua no ponto A, mas esteja definida. Por exemplo, vamos pegar essa curva bagunçada aqui e, sei lá, essa reta aqui. Vamos supor que aqui valesse 2 e aqui valesse 1, certo? Nesse A. Claramente, essa função ela é descontínua, ok? Mas vocês concordam comigo que o f de A, do jeito que eu desenhei aqui, vale 1, né? O f de A vale 1. Não existe o limite da f de x quando x se aproxima de A. Por que que esse limite ele não existe? Quando você vem pela direita, o limite dá quanto? Dá 1. Quando você vem pela esquerda do A, o limite dá quanto? Dá 2. Professor, mas não está definido em 2. Eu sei, mas é limite. Limite não precisa estar definido. Nós estamos falando agora de continuidade. Então, como não existe o limite, como que você vai falar que algo que não existe é igual ao número? Entenderam a ideia? Ó, como que você vai falar que algo que não existe é igual ao número? Então, moral da história. Quando, então, que uma função ela é contínua num ponto, uma função ela é contínua num ponto, ó, tá vendo? Eu tô pegando esse ponto aqui, uma bolinha fechada. Veja bem, ela é contínua nesse ponto. Quando você vem pela direita e pela esquerda, ele está se aproximando exatamente do valor f de A, ou seja, o limite da f de x, quando x se aproxima de A, é exatamente o valor do f de A. Ou seja, o limite ele está se aproximando do valor f de A. O que nós queremos dizer com essa definição é o seguinte: quando que uma função ela é contínua? Ela é contínua quando não tem um buraco no gráfico da função, de forma que quando o limite se aproxima daquele ponto, a função está se aproximando no valor da f desse ponto. Melhor dizendo, quando o limite da função se aproxima de A, nesse caso, o limite vai dar exatamente o valor f de A, e a gente pode estender isso daqui para funções de duas variáveis. Tá claro? Então, tá entendido geometricamente. Só que aqui no nosso caso, o gráfico ele está na terceira dimensão, né? O gráfico ele está na terceira dimensão e o ponto AB ele está lá no plano. Então, a ideia é que quando a gente se aproxima do AB por todas as infinitas direções, porque aqui é uma função de duas variáveis, né? Quando eu me aproximo de AB por todas as infinitas direções, a função está fechando lá no f de AB. Perfeito? A função não tem um buraco, não tem um salto, o limite existe. Então, como que nós provamos que um limite... Perdão, como que nós provamos que uma função ela é contínua? Eu tenho que provar que essa desigualdade, que essa igualdade, melhor dizendo, ela é satisfeita. Como que eu provo que uma função não é contínua? Quando a igualdade não é satisfeita. Quando que essa igualdade não vai poder ser satisfeita? Vamos pensar no sentido lógico agora. Essa igualdade não vai poder ser satisfeita quando o limite existir e for diferente do valor do f de A. Vamos supor que o limite dá 2, existe e dá 2. Mas a função dá 5. Professor, pode acontecer isso? Pode. Vamos pegar mais rascunho aqui para um caso desse que eu acabei de falar. Ó. Essa função aqui, ó, fiz um buraco aqui, fiz isso aqui. Vamos supor que aqui vale A, certo? E aqui vamos supor que seria 1. E eu venho aqui e faço uma bolinha perdida aqui, que vale 2. Ou seja, esta função, o f de A vale 2. E o limite dela, quando x se aproxima de A, dá 1. Ou seja, o limite existe, dá 1, o f de A dá 2 e 1 é diferente de 2. Ou seja, o limite existe, agora adaptando para duas variáveis, mas é diferente do valor da função. Pode ser que aconteça, vamos supor, apaga isso aqui agora. Não existe esse buraco aqui. Está definido f de A? Não existe valor de f de A. Não existe valor de f de A. Por mais que exista o limite, não existe f de A. Não tem como você falar que algo que existe é igual a algo que não existe. Então, não, a igualdade não é satisfeita. Ou então pode acontecer a situação de existir o f de A, mas o limite não existir. Não tem como. Se o limite não existir, mesmo que exista o f de AB, não tem como a igualdade ser satisfeita. Perfeito? Aqui eu falei tudo por um ponto, mas a gente sabe que a gente fala que a função ela é contínua em D, no domínio, se ela for contínua para todo ponto AB do D, tá? Então aqui é a definição ponto a ponto, e depois nos exemplos vocês vão entender o que é ser contínuo em todo o domínio, ok?
E eu coloquei um caso clássico aqui, que é a função polinomial de duas variáveis. O que é um polinômio de f de xy? Um polinômio de f de xy é uma soma desses termos dessa forma, né? X elevado a n, y elevado a n. E aqui C é uma constante. Então é como se fosse esse cara aqui, ó. Vou colocar só o polinômio, daqui a pouco coloco o limite. Isso daqui é uma função polinomial de duas variáveis. Eu tenho x e y multiplicando, x e y multiplicando. Aqui eu tenho x e y multiplicando também, porque eu enxergo y como elevado a zero. Aqui eu também tenho x e y multiplicando, porque eu enxergo o x como x elevado a zero. Tá certo? E aqui 4 é como se fosse x elevado a zero e y elevado a zero. Tá certo? Então, nesse caso aqui, essa função ela é contínua. Né? Essa função que está aqui. Então, olha aqui agora, por que eu falei que entraria a ideia de calcular a aula de continuidade, entra para se calcular limite. Dá uma olhada. Essa função f de xy aqui, ela é contínua. Pois ela é uma função polinomial. Ok? Se ela é contínua, calcular o limite desta função é equivalente a calcular o valor do f do AB. Essa função ela não tem descontinuidade. Todos os outros casos que a gente trabalhou nas aulas anteriores tinham uma descontinuidade. Principalmente era denominador zero, denominador nulo, né? Era ponto 0,0, geralmente os limites. Tá claro? Então, essa função ela é contínua. Como você sabe que esta função é contínua, calcular o limite desta função contínua é equivalente a calcular o f no ponto limite, que nesse caso aqui é 1, 2. Então, esse limite é bem fácil. Como a função f de xy igual a x quadrado y ao cubo menos x ao cubo y ao quadrado mais 3x menos 2y ao quadrado mais 4 é contínua. A função ela é contínua, pois ela é uma função polinomial, pois é uma função polinomial. Então, pessoal, como que fica, então, para calcular esse limite? O limite de xy tendendo a 1, 2 da nossa f de xy dada, por definição, é o valor da f de 1, 2. Bom, o valor da f de 1, 2, se essa daqui é a minha f de x, né, que está dado aqui no problema, é só substituir o x por 1 e o y por 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 2 ao cubo, menos 1 ao cubo, 2 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4. Tá certo? Então, isso tudo aqui vai ficar 1 ao quadrado vezes 2 ao cubo, menos 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4. Resolvendo toda essa conta, pessoal, isso aqui vai dar 7. Tá certo? Então, esse é o valor do limite daquela função. E aqui vem agora a primeira dica, quando a gente, na verdade, vai se calcular um limite. Quando a gente tem um limite para calcular, que eu não falei em nenhum momento nas aulas anteriores, né? Especificamente falando isso. Quando é possível substituir o valor, a gente substitui o valor, por exemplo, quando a função é contínua, porque na verdade é isso que está acontecendo. Se você sabe que a função é contínua, calcular o limite é, na verdade, calcular o valor da função no ponto. Repito, que fique claro, eu não estou falando que o limite, o ponto xy é igual ao AB. O x ele se aproxima do A, o y se aproxima do B. À medida que xy se aproxima de AB, o limite se aproxima do f de AB. É o valor do limite, tá certo? Então, a ideia que continua sendo de aproximação. Mas, na prática, se a função ela não é contínua, calcular esse limite é equivalente a calcular a f no ponto onde está sendo aproximado o limite. Tá certo? Ou seja, ela é contínua, eu calculei apenas o f de 1, 2. Ok? Então, morreu esse nosso problema. Em resumo, pessoal, deu para substituir direto? Substituir direto. É a primeira regra para a gente ver quando se calcula um limite. Calcule se existir esse limite. Pergunta, dá para simplificar esse limite? Aliás, dá para substituir direto? Não dá. Professor, mas por que não dá para substituir direto? Ln de 0 é 0, nunca. Ln de 0 não existe, não está definido. Por que Ln de 0? Porque aqui fica 1 menos 1 e aqui fica 1 menos 1 também. Só que eu já falei isso numa aula anterior aí,
que sempre que for possível simplificar, simplifique. Talvez não vai te levar a nada, mas em algumas ocasiões ela pode te ajudar bastante, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que que eu fiz e deu certo? Vai dar certo sempre? Não. Mas nesse caso eu fiz, deu certo, e geralmente quando tem limites com logaritmos, eu faço como é que fala, essa propriedade, eu gosto de usar bastante ela quando tem logaritmos, né, que seja ln, né, logaritmo em qualquer outra base, porque o ln da divisão, o ln de A dividido por B, o ln de A menos o ln de B. Então, aqui eu posso juntar isso numa divisão. Vai me ajudar em alguma coisa? Eu não sei, mas se eu não tentar, eu não vou descobrir nunca. Então, isso aqui fica ln de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x menos y. Ah, não dá para dividir ainda, porque continua dando 0 sobre 0, né? Porque é 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Porém, aqui agora, eu percebi, né, copiando o limite aqui agora, ó, eu percebi que eu posso escrever esse numerador como é um x quadrado menos y ao quadrado, como sendo x menos y vezes x mais y, como eu falei agora há pouco e repito, vai me ajudar? Não sei, mas eu tenho que tentar. E eu percebi que ao fazer essa propriedade do logaritmo e usar a propriedade de fatoração, essa parcela se cancelou com essa, só sobrou, então, o limite de xy tendendo a 1 de x mais y. Agora, opa, faltou o ln aqui, gente, desculpa. Agora, esse cara aqui que sobrou é contínuo. Ela agora é contínua em 1. Então, essa função ln de x mais y, agora ela é contínua. Se ela é contínua, por definição, é calcular o ln de 1 mais 1. Substitui o x por y, que uma conta rápida dá ln de 2. Então, não deu para substituir direto, vê se dá para simplificar, porque se às vezes simplificar, às vezes ela é contínua e dá para você substituir direto, ok? Determine o maior conjunto onde a função é contínua. Então, presta atenção. Agora, eu quero saber quais são os pontos aonde essa função, que é uma função definida em duas partes, é contínua. Fique claro o seguinte, eu quero saber, ela é contínua em todo o R2, ela é contínua no R2 sem o zero, será que ela é contínua no R2 sem a reta x igual a zero, ou a reta y igual a zero? É isso que o exercício está perguntando, ele quer o maior conjunto onde a função ela é contínua. Então, esse caso aqui são casos clássicos, tá, gente? E eu peguei esse caso aqui para explicar da seguinte forma. Olha para o xy diferente. A função é dada por essa regra maluca quando xy é diferente de 0, 0. Ok? Ela é diferente de 0, 0, ela é dada por essa expressão. Só que dá uma olhada. Quando o meu xy é diferente de 0, 0, o denominador nunca vai zerar. Significa que eu posso colocar qualquer valor aqui que a função vai ser contínua. Calcular o limite desta f de x quando xy é diferente de 0, 0, é só substituir o valor, ou seja, ela é contínua, né? Quando que uma função ela é contínua, pessoal? A gente olha pela regra, pela lei de formação da função e tira os casos que dão problema, ou seja, são os casos de descontinuidade, são os casos que dão problema aqui. Qual é o cara que daria problema aqui, nessa função aqui em particular? Para onde xy é diferente de 0, 0. É só o 0 e 0. Ah, professor, pode ser 1 e menos 1 também. Não, 1 e menos 1 não. Porque antes de você subtrair, você está elevando ao quadrado. Tá? Antes de você somar, melhor dizendo, você está elevando ao quadrado. Então, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado, por mais que 1 e menos 1 somados dá 0, você, na verdade, está fazendo 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Aí, sim, não dá 0. Se fosse só x menos y, teria um monte de ponto de descontinuidade. Mas como é x quadrado mais y ao quadrado, a única possibilidade de dar denominador zero é x igual a zero e y igual a zero, ambos iguais a zero, ao mesmo tempo. Só que a função ela já exclui o 0, 0. Portanto, esta função já de cara é contínua para todo xy diferente de 0, 0. Por quê? Porque ela é divisão de contínua dividido por contínua. Ok? Vamos escrever isso. Então, primeira coisa, para todo xy diferente de 0, 0,
para todo xy diferente de 0, 0, f de xy é contínua. Vamos justificar aqui. Ela é contínua. Por quê? Pois é divisão de polinômios. Pessoal, divisão de polinômios tem nome, tá? Quando é uma divisão de polinômios, essa função é chamada de função racional. Ok? É uma função racional. Uma função racional de duas variáveis é uma função que é polinômio dividido por polinômio com denominador não nulo, né? Isso é importante, escrever com denominador não nulo. Ok? Então, morreu o problema. A segunda, agora a gente precisa verificar se a função, eu quero saber o maior conjunto. Por enquanto, ela é contínua para todo ponto xy diferente de 0, 0. Ou seja, é todo R2, todo xy, mas o 0, 0 eu ainda não sei. Só que a gente viu aqui, ó, como que a gente verifica que uma função é contínua num ponto? A gente verifica se satisfaz essa igualdade. No meu caso agora, eu quero saber se ela é contínua no 0, 0, que é o que falta. Então, vamos verificar se essa igualdade é satisfeita. Se eu consigo calcular o limite, se eu calculo o valor da função e os dois lados da igualdade dão iguais. Com toda aquela linha de raciocínio que eu falei agora há pouco. Se esse aqui for um valor e o limite existir e der um valor diferente, é diferente, a igualdade não é contínua. Se o limite não existir, não tem como algo não existir ser igual a um f de AB. Então, a função não é contínua. Então, tem que satisfazer a igualdade, tá? Todos aqueles casos que a gente já conversou. Segunda situação. F é contínua em AB, f de xy é contínua. O meu AB aqui, no caso, é 0, 0, agora. É contínua em 0, 0. Se essa igualdade aqui for satisfeita, qual igualdade? Se o limite da f de xy for igual ao f de 0, 0. Isso tem que acontecer, certo? Se isso acontece, então a f ela é contínua, beleza? Olha o que eu tenho costume de fazer. Eu pego, a partir daqui, ó, dessa igualdade, eu divido em dois lados, porque eu tenho duas situações para analisar. Uma eu vou chamar de A e a outra eu vou chamar de B. E eu vou resolver a conta em A, que na verdade eu não preciso resolver nada, porque o próprio exercício já me deu quanto que é, e eu resolvo a conta em B, ou seja, eu vou calcular o limite. Como que você vai calcular esse limite? Você vai calcular esse limite com todas as técnicas que você aprendeu ou deixou de aprender, certo? Ou deixou de passar e foi passando e deixou de aprender, é ótimo, né? Você vai resolver esse limite por todas as formas que eu passei em todas as aulas e verificar se ele existe ou não existe. Então, nesse caso aqui, eu vou resolver primeiro o A, que é mais fácil. F de 0, 0 dá 0, da própria definição do problema. Professor, da onde que o senhor tirou isso daqui? Gente, da própria definição do problema. Se a gente olhar, ó, F de XY, quando XY é igual a 0, 0, dá 0. Então, a F de 0, 0 é 0. Isso aqui está da própria definição do problema. Fechou? Agora a gente vai resolver o B. Pessoal, esse B aqui, eu tenho que resolver o valor do limite da f de xy quando xy se aproxima de 0, 0. E aqui é uma coisa que vocês erram bastante. Quem é a função que entra aqui? É essa da parte de cima ou a parte de baixo? Porque se você pega a parte de baixo, aqui daria 0, limite de 0, aqui daria 0, limite de 0 é 0, 0 é igual a 0, né? 0 é igual a 0, daria aqui. Falso. Sabe por quê? Aqui agora entra a parte da teoria do limite, da parte teórica de limite. Se você está calculando o limite de uma f de x, o xy, ele está próximo de 0, 0, mas não é igual a 0, 0. Ou seja, os pontos XY estão próximos de 0, 0. São diferentes de 0, 0. Qual é a expressão da função quando XY é diferente de 0, 0? É essa de cima e não a de baixo. Você quer saber se o limite desta função, quando XY está próximo de 0, 0, não igual a 0, 0. Você quer saber, então, o limite de... Fique claro isso, tá, pessoal? Aqui, ó, em particular, tem que entrar a função 3xy² sobre x² mais y². Por que que tem que entrar essa função e não a de baixo? Repito, porque como xy se aproxima de 0, 0,
ele não é igual a 0,0. Então, se ele não é igual a 0,0, a função que entra não é esta, e sim esta. Ok? É a função que, no caso, é diferente de 0,0. Para esse caso aqui em particular, olha como que eu resolvi o limite. Dá para simplificar? Dá para simplificar? Não. Dá para cortar alguma coisa? Não, não vai me cortar esse y² com esse y². Tem uma soma aqui, né? Mas, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a parcela nossa coringa de sempre. Y² sobre x² mais y². A gente já sabe que isso aqui é limitado, não é? Beleza. Ó os resultados. Estou começando a esgotar os resultados. E esse cara aqui? Limite de 3x quando x vai a 0. Quanto que dá? 0. Então, esse aqui é aquele caso que eu posso quebrar no produto de uma limitada com uma outra que vai a 0. Então, eu fiz isso aqui, ó. Y² sobre x² mais y², isso dá 0, pois esse cara, o limite é 0, e esta função, ela é limitada. O que eu acabei de provar? Que o lado A vale 0. Então, aqui dá 0, esse lado. Eu acabei de provar que o limite, que é o lado B da desigualdade, dá quanto? 0. 0 é igual a 0? Sim. Então, quer dizer que essa igualdade for satisfeita, certo? Se a igualdade é satisfeita, então a função ela é contínua no 0, 0. Logo, a igualdade A igual a B é satisfeita. Logo, a igualdade A igual a B é satisfeita. Né? E, portanto, F é contínua em 0, 0. Bom, ele quer saber qual é o maior conjunto, certo? Ela já era conjunto, o exercício, né? Ele quer saber. Determine o maior conjunto. Ela já era contínua no R2, ela já é contínua no R2, e também é contínua no 0, 0. Aliás, contínua no R2 sem o 0, ela que já era, mas ela também é contínua no 0. Moral da história, onde f de xy é contínua para todo xy pertencente ao R2. Esse é o maior conjunto que ela é contínua. Ela é contínua em todo o R2. E mais um exemplo só para a gente terminar. Agora aqui, ó, é um pouco parecido, tá? É um pouquinho parecido. Só que agora eu mudei aqui o valor, né? Coloquei 4, mudei a função. E tem uma pergunta que é para determinar o valor de alfa, dessa constante alfa, para que a função f de x, dada por essa expressão maluca aí, seja contínua em R2, ou seja, eu quero que ela seja contínua no 0, 0 e todo ponto é diferente de 0. Eu vou impor que ela seja contínua. Então, eu vou impor uma condição, vou ter que descobrir um alfa, de tal forma que esta função seja contínua, não apenas nos pontos diferentes de 0, 0, mas também no ponto igual a 0. Então, bora lá. Pessoal, mesma análise do exercício anterior. A primeira coisa, para todo xy diferente de 0, 0, a função é essa. Aqui o denominador nunca vai ser nulo. Se bem que o numerador não teria problema nenhum ser 0, porque sendo de 0 é 0, certo? Se fosse igual a 0, tá, gente? X e y igual a 0. Mas x e y ao mesmo tempo igual a 0, não pode. Mas é o único caso que está excluído aqui. Então, esta função, assim como no caso anterior, ela é contínua independente do valor de alfa. Certo? Por quê? Porque se o alfa for 1, aqui é contínuo dividido por contínuo. Se o alfa for 2, é contínuo por contínuo. Não interessa qual é o valor de alfa. Porque o alfa está multiplicando uma divisão de função contínuas. Divisão de funções contínuas. Não interessa quem é o alfa quando os pontos x, y são diferentes de 0, 0. Mas o exercício está sendo bem claro em perguntar o valor. Então, aqui, para x, y diferente de 0, 0, dá infinitas possibilidades. Então, quer dizer que esse o valor vai sair da imposição para que ela seja contínua no 0, 0. Então, vamos lá. Escrever essa parte do diferente de 0. 0. Para xy diferente de 0, 0, f de xy é contínua. E eu vou dar destaque agora para essa frase. Para qualquer ou para todo alfa pertencente aos reais. Já que, só melhorando a explicação, já que o alfa multiplica uma divisão
de funções contínuas. Ok? Agora eu quero que ela, se é para ser contínua no R2, ela, além de ser contínua no diferente 0, 0, ela precisa e tem, eu vou forçar que seja contínua no 0, 0, porque eu quero que seja contínua no R2. Então, vamos escrever isso. Para f de xy, para que f de xy seja contínua, para que f de xy seja contínua em todo R2, em todo R2, né, ela necessariamente precisa, tá? Necessariamente também deve ser contínua em 0, 0. Isto é, pessoal, tudo isso aqui que eu estou escrevendo, num exercício de avaliação, na prática mesmo, você não precisa escrever com todos os detalhes, não. Você sabe que tem que satisfazer a igualdade lá, dada no começo da aula, tá? A função deve satisfazer, isso aqui é só para ficar claro quando vocês forem estudar, tal, enfim, fazer exercício. A igualdade deve satisfazer a igualdade limite de f de xy com xy tendendo a 0, 0, igual a f de 0, 0. Aqui agora eu vou impor que tem que satisfazer, ou seja, esse meu limite, ele com certeza existe. Com certeza existe. Porque se ele não existir, não tem como, repito, uma coisa que não existe ser igual a alguma coisa que existe. Então, se o exercício está pedindo para determinar o valor, então com certeza esse limite aqui dá algum valor. O que eu estou querendo dizer é que eu quero descobrir o valor de alfa de tal forma que o limite que dá do lado esquerdo desta igualdade seja exatamente o valor da f de 0, 0 do lado direito da igualdade. Então, é aquela nova velha história de novo. Ó, vou pegar aqui, ó, vou quebrar para esse lado e vou quebrar para esse lado aqui. Esse eu vou chamar de A e esse lado eu vou chamar de B. Quanto que é o valor, olha lá, quanto que é o f de 0, 0 nesse meu problema? F de 0, 0 nesse meu problema, ó, f, se o xy é 0, 0, dá 4. A própria definição também, nem vou escrever. Beleza? Esse aqui, o f de 0, 0 é 4. Vamos fazer no verso aqui. Quanto que é o limite agora? Esse limite é um limite bonito, tá, gente? É um limite fundamental aqui também. Agora eu preciso calcular o limite da f de xy, quando xy tende a 0, 0. Pela mesma linha de raciocínio do exercício anterior, quem é a função quando eu quero calcular o limite? Tem que ser essa, porque o xy está se aproximando de 0, 0, ou seja, nunca é igual a 0, 0, ou seja, eu estou pegando xy diferente de 0, 0, portanto, a função do limite tem que ser essa. Tá? Então, aqui vai dar o alfa vezes seno de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Não teria essa obrigatoriedade de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu fiz porque eu acho que fica mais limpo. Se o alfa é uma constante, né, real, todo número pode sair para fora do limite. Alfa vezes limite de xy tendendo a 0, 0 de seno de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso dar um jeito de provar que esse limite existe. Qual é o valor dele? Certo? Dá um jeito de calcular esse valor. Presta atenção com o que eu vou falar, como que faz sentido. Pela lógica do problema, eu sei que esse limite existe, pois, afinal de contas, eu quero que a igualdade seja satisfeita. Se eu sei que esse limite existe, eu não vou pegar curvas, pois, afinal de contas, se eu pegar infinitas curvas, vai dar o mesmo valor de limite. Afinal de contas, o limite existe. Eu só vou pegar curvas lá das aulas anteriores se eu já esgotei as possibilidades de pensar que o limite existe e eu acho que ele não existe, ok? Só que esse aqui é um caso novo, ele é um caso meio que à parte, que a gente às vezes faz isso lá em cálculo 1 também. Eu vou fazer aqui uma substituição de variável. Então, existem limites que a gente faz essa técnica de fazer uma substituição de variável, que eu poderia dizer que é como se eu estivesse, de novo, simplificando o meu problema.
que eu posso chamar de simplificar o meu problema? Eu posso colocar um x em evidência e cancelar o de cima com o de baixo, ou igual aquele do LN que eu acabei de fazer com vocês, que é o LN da subtração, virou o LN da divisão, e aí eu simplifiquei uma parte do numerador com o denominador, deu para calcular direto. Então aqui, a substituição também é uma forma de simplificação, eu tenho que dar um jeito de simplificar o meu problema. E agora, aqui eu fiz assim, ó, eu chamei de R o cara que está no denominador. X² mais Y². Professor, mas por que o senhor chamou de R? Ah, pode chamar de U, é uma substituição, não tem problema nenhum, tá? Sabe por que eu fiz isso? Eu acho que vocês conhecem o limite de seno de... Eu vou chamar de R sobre R, porque é o que vai ficar aqui. Limite de R sobre R, seno de R sobre R, é um limite famoso lá no cálculo 1. Então, quando eu vi aqui que eu tinha um limite, né, eu vou até colocar um rascunho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você tem limite do seno de alguma coisa dividido por essa coisa, e essa coisa vai a zero, isso aqui é o limite fundamental, ele dá 1. Né? Isso aqui dá 1. O que eu fiz? Eu percebi, ó, que a coisa aqui e a coisa de baixo é a mesma, ó. Então eu vim e chamei isso aqui de R. É a única forma de resolver esse? Não, tem outras formas também. Dá para se resolver substituindo por coordenadas polares. Né? Seja lá o que significa coordenadas polares, também dá para ser feito. Uma vez que, olha que bonito agora, ó, uma vez que o x vai a zero e o y vai a zero, né? Porque o x e y vai a zero, zero. Então, R, que é x² mais y² dá zero. Sabe por quê? Porque se o x vai a zero, x² vai zero, isso aqui dá zero, então quer dizer que o R, perdão, aqui era uma flechinha, vai a zero. Não é igual, não. O R agora vai a zero. O R é igual a esse, portanto, o R se aproxima de zero. Logo, olha que bacana que vai ficar isso aqui. O limite que a gente está calculando de xy tendendo a zero, zero, de seno de x² mais y² sobre x ao quadrado. Pessoal, tem um alfa, tá? Tem um alfa multiplicando aqui, mas eu estou calculando apenas o limite, beleza? Esse limite, ele é igual, substituindo ali pelo R, o limite de se o x vai a zero e o y vai a zero, x vai a zero e y vai a zero, então R vai a zero. De seno de R sobre R. E isso daqui é 1, porque esse cara é o limite fundamental. A gente vê lá nos cursos de cálculo. Inclusive os teoremas confrontam, se provar e tudo mais. Portanto, alfa vezes o limite. Agora eu coloquei o alfa, né? De seno de x² mais y² sobre x² mais y² é igual a alfa vezes 1, que é alfa, onde, veja bem, eu não quero que seja contínuo, o lado esquerdo da alfa, onde o lado A só é igual ao lado B, se somente ser o alfa vale 4. Ok? Onde o lado A é igual ao lado B, ou seja, a função é contínua no zero, se somente ser o limite de f de xy com xy tendendo a 0, 0 igual a f de 0, 0, só escrevi a definição aqui, se somente ser o alfa der 4. Professor, vai ser sempre igual o número que está aqui? Não, tudo depende de quem é a função aqui de cima. Aqui, como ela deu 1, né? Vamos supor que aqui tivesse dado 2. Né? Tivesse dado 2 o limite. Se esse limite aqui fosse 2, então, tecnicamente, aqui seria 2 alfa igual a 4, portanto, o alfa é 2. Né? Então, isso varia muito de problema para problema. Pessoal, com isso a gente encerra a parte de limite. Eu queria deixar aqui para vocês um resuminho, que é uma folha de cabeceira para você aprender a calcular limite. Isso aqui não é regra, isso aqui é uma estratégia, tá? Quando a gente vai calcular limite, você tem um limite tendendo a um certo ponto. Primeira coisa, é o que nós falamos na aula de hoje. Vocês vão perceber agora que eu vou falar o contrário. Eu vou começar com a aula de hoje e vou para as anteriores. Dado um limite, verifica se a função é contínua no ponto. Porque se ela for, o valor do limite é o valor do f de AB. Assim, para calcular o limite, é só você calcular o f de AB. É o que a gente fez lá naquele primeiro exemplo da aula de hoje. É o famoso, dá para substituir direto? Dá. Então, substitui que o valor do limite é aquele valor da substituição direta.
É o caso mais simples que você tem que pensar. Sempre comece por ele, beleza? O caso 2 é o mais complicado. Se a função não é contínua, tente simplificá-la se for possível. E esse simplificar aqui é muito exercício e prática que vocês vão entender o que eu quero dizer. Por quê? Eu agora, na aula de hoje, eu coloquei aquele do ln da subtração. Não era possível substituído direto. Mas eu simplifiquei fazendo o ln da subtração virar o ln da divisão. ln de A menos ln de B é ln de A dividido por B. Certo? Com isso, eu fiz uma outra simplificação, que era uma fatoração, na verdade. Eu estou relembrando o exercício de hoje. Cortei uma parte lá e deu para substituir direto. Em outros casos, por exemplo, como eu fiz aqui agora do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, a simplificação foi eu perceber que tinha cara de limite fundamental, porque era seno de uma coisa dividido pela mesma coisa. Eu chamei de letra R, poderia ter chamado de qualquer outra letra, e eu percebi que caía no limite fundamental. Isso também eu chamo de simplificação. É você olhar para o problema e recorrer a coisas conhecidas para simplificar o teu problema. Por quê? Aí, terminando depois da palavra pois aqui, ao se simplificar, talvez não aconteça mais o problema de descontinuidade, podemos calcular um limite como na etapa 1, tá certo? E assim é como aconteceu do seno, simplificando é algo conhecido também. Terceira situação, esgote todas as possibilidades, resultados, teoremas, simplificações de existência do limite antes de ir para curvas. Como, por exemplo, agora há pouco apareceu aquele 3xy² sobre x² mais y². Eu bati o olho e identifiquei a parcela limitada e sabia que a outra ia para zero. É um resultado, é um teorema, certo? Que a gente garante que o produto do limite de uma limitada com o limite de uma de vai para zero, é zero. Então, esse caso é um resultado. Então, eu passei e bati ali. Porque se você não perceber esses resultados e quiser ir à busca de curvas para provar que o limite não existe, você vai passar o resto da eternidade buscando curvas. Porque se o limite existir, você vai garantir que por infinitas curvas o limite dá o mesmo. Então, você só vai à busca de curvas para provar que o limite não existe só quando esgotou as possibilidades de existência desse limite. E aqui, toma um pouco de cuidado, por uma questão lógica. Às vezes, o limite pode existir e você não perceber que esgotou as possibilidades de resultados e percebeu que não dava para simplificar. O que vai acontecer? Você vai querer ir para as curvas. Às vezes, você vai achar 1, 2, 3, 4, 5, 10 curvas, vai dar o mesmo resultado. Eu, particularmente, quando acontecia muito isso comigo, falo assim, cara, eu acho que eu errei em alguma etapa, esse limite deve existir, porque eu peguei 10 curvas e tá dando o mesmo resultado. Não é possível que eu fui tão azarado de pegar 10 curvas dando o mesmo resultado e o limite ter uma 11ª que dá diferente. Então, eu volto, tento analisar um pouquinho melhor se eu não comi nenhum resultado, se eu não tirei alguma propriedade que era válida, entenderam a ideia? É assim que a gente usa a ideia de estratégia. Isso não é regra, isso é uma estratégia. Então, isso daí fecha todo o ciclo das aulas de limites que a gente fez. Então, substitui direto, simplifica, esgote resultados e aí sim, se passou por essas três, você não conseguiu resolver, mostrar que o limite existe, que são casos de existência esse. Aí suspeita que o limite não exista e vai procurar as curvas. Se der muitas curvas, volta que provavelmente você deve ter feito alguma passagem errada e não percebeu que o limite existia. Mas pode não existir e você foi azarado e pegou várias curvas que dá o mesmo resultado e às vezes você tem mais uma que alguém achou e que dá diferente. E realmente ele não existe. Perfeito? Então, com isso eu encerro essa aula de limite e continuidade para funções de duas variáveis. E na nossa próxima aula, eu vou fazer uma apanhada, assim como eu fiz lá para funções, gráficos, domínio e tudo mais, para funções de 3 ou mais variáveis, limite e continuidade. É só para dar uma ideia geral do que acontece quando eu tenho mais variáveis. E como a gente já bem entendeu, é só estender a dimensão do nosso problema. Perfeito? Então, grande abraço. Nos vemos na nossa próxima aula para falar de limite e continuidade de funções de várias variáveis. Valeu, pessoal. Espero vocês em breve.